Olá, bem-vindo a todos, uma ótima tarde, que Deus abençoe a cada um de vocês que assiste o canal, né? Ricardo Marcondes 1979, tá? Para quem não conhece o canal aí, é um canal de entretenimento da palavra do Senhor, né? Levando a mensagem do que é verdade da palavra do Senhor ao próximo, né? Quem gosta do canal, por gentileza, né? Não querendo forçar, mas é para que se expande, né? Para que as pessoas se compartilhem aí do canal para as outras pessoas, porque receber a palavra de Deus é importante, né? A fé vem de ouvir, né? E a fé vem de praticar também a palavra de Deus, né? Peço que cada um de vocês seja abençoado aí, né? E eu peço assim, se gosta do canal, dá um like, né? Se inscreva no canal, né? A gente está aí, né, para levar a verdadeira mensagem da palavra de Deus. Os ensinamentos que eu tenho, né, que Deus me deu, desde os 14, 15 anos de idade, que nem eu disse, né, não sou nem melhor nem pior que ninguém, a palavra de Deus me ensinou sobre a relação, o que é as coisas de Deus, né. Comecei a ler a Bíblia desde os 15 anos, né, hoje eu estou com 46 anos de idade, né, para quem não me conhece, meu nome é Ricardo Marcondes, o meu canal é Ricardo Marcondes 1979, só levando a verdade da palavra de Deus, irmãos. Eu tenho mais de 30 anos de estudo bíblico, né, não me querendo vangloriar por isso, porque a palavra de Deus, ela não é minha. Né, eu não posso me vangloriar de uma coisa que não é minha, a palavra de Deus. Né? E a gente tem que ser humilde de dizer que Deus tem que ser grato somente a Deus, a gratidão por tudo que Deus tem feito na minha vida, desde o meu nascimento até nos dias de hoje. Né? Estou com 46 anos, comecei a examinar as escrituras, eu não tinha conhecimento, eu não sabia nada sobre a palavra de Deus, né? Mas eu sempre tinha curiosidade, porque eu não entendia que era o Evangelho de Cristo, né? Mas graças a Deus ele deu a revelação, né? O dom da revelação. E assim, irmãos, meus amados, irmãs, para você que gosta do canal, né? São 30 anos aí, né? Buscando a palavra, meditando, orando no monte. Quantas vezes eu orei no monte com o irmão Adriano aí, né? Que tá aí com o canal dele também. O irmão Adriano, nós tocava louvor, né? O irmão Adriano, grande irmão Adriano, um homem de sabedoria também. Busca a palavra de Deus de madrugada, né? Então, irmãos, ele tem um canal dele também, começou aí com o canal há pouco tempo também. Que Deus abençoe sempre a vida do irmão Adriano, né? Adriano Fábio é o canal dele, né? A palavra de vitória. Quero que os irmãos aí que gostam do canal, dá um like, se inscreva no canal, tá? Que você seja um dia abençoado na sua vida. Vamos para o tema de hoje. O tema de hoje, irmãos, é um livro, Segunda Reis, né? Segunda Reis aí, no capítulo 6, né? Do versículo 6, capítulo 6, do versículo 15, né? Pode ser Segunda Reis, do capítulo 6, versículo 8 até o 19, irmãos. Até o 19 tá bom. Segunda Reis, né? Capítulo 6. Guarda, escreve no seu a caneta e um papel. Segunda Reis, capítulo 6, versículo 8 até o 19. Tá bom, irmãos? Que Deus abençoe você, que Deus tenha entendimento da palavra, que você seja abençoado pelo poder do Espírito Santo na sua vida. Tá bom? Vamos ler o Segunda Reis, o que diz lá e uma explicação depois daquilo que a palavra mostra, tá? Sejam bem-vindos ao canal. Segunda Reis. Eliseu contra os arameus. Versículo 8, né? O rei Arã estava em guerra contra Israel. Numa reunião com seus servos, ele determinou: meu acampamento estará em tal lugar. O homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: cuidado, o tal lugar, porque os arameus estão acampados aí. Versículo 10. O rei de Israel mandava seus homens para o lugar que o homem de Deus lhe havia indicado. O homem de Deus avisava o rei, tomava suas precauções. Isso aconteceu várias vezes. Versículo 11. O coração do rei de Arã inquietou-se com isso e convocou seus servos e perguntou: diga-me, quem dos nossos está atraindo junto ao rei de Israel? Versículo 12. Um dos servos respondeu: não é nenhum de nós, meu servo, ó rei, é Eliseu, profeta de Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que o Senhor diz no quarto de dormir. Segunda Reis, capítulo 6, versículo 13. O rei determinou: descubra onde ele está, que eu vou mandar prendê-lo. Informaram: Eliseu está em Dotã, a cidade de Dotã. Versículo 14. O rei mandou para lá cavalarias,
carros de guerra e poderosa tropa que chegaram de noite e cercaram a cidade. Segunda Reis, capítulo 6, versículo 15. E no dia seguinte, o servo, do homem de Deus madrugou para sair e viu que um exército com cavalos e carros de guerra estava cercando a cidade. Disse então a Eliseu: Meu senhor, que vamos fazer? Segundo a Reis, capítulo 6, versículo 16, Eliseu respondeu: Não tenha medo. O que estão conosco são mais numerosos do que eles. Versículo 17. E Eliseu orou: Deus, abre os olhos do meu servo, para que ele possa enxergar. E Deus abriu os olhos do servo e viu a montanha cheia de cavalarias e carro de fogo em torno de Eliseu. Segundo a Reis, capítulo 6, versículo 18. E quando os arameus desceram contra ele, Eliseu pediu a Deus: embaralha a vista deles, desse pessoal. E Deus embaralhou a vista deles conforme Eliseu havia pedido. Versículo 19. Eliseu então lhe disse: Não é esse o caminho, nem essa cidade. Siga-me, e que eu levarei ao homem que vocês estão procurando. E os levou para Samaria. Amém, irmãos? Então, irmãos, a palavra do Senhor, ela é poderosa, ela é sempre fiel para todos que nela crerem, né? A Bíblia relata lá, em 1 Romanos, conforme eu disse no livro de Romanos ali, no capítulo 1, versículo 16, diz assim que, pois não me envergonho do evangelho de Deus, pois não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que nele crê, tanto do judeu como do grego. Então, o poder da palavra, irmão, é essa, né? O tema de hoje da palavra de Deus é 2 Reis, capítulo 6, do versículo 15 até o 19 ali, fala sobre o quê? Eliseu contra os arameus, né? A palavra do Senhor ali mostra com clareza, né, o poder de Deus e o livramento do servo, né, de Eliseu. O que aconteceu ali? Ó? Vamos ler novamente para você entender o que é a palavra. 2 Reis, capítulo 6, do versículo 15 ali, ó. No dia seguinte, o ajudante, o servo de Eliseu, madrugou para sair e viu que um exército dos cavalos e carros de guerra estava cercando a cidade. Estava cercando para prender quem? Eliseu, né? E disse então a Eliseu, né? O servo diz a Eliseu: Meu senhor, que vamos fazer? Estava preocupado. Que vamos fazer? E Eliseu respondeu, tranquilo, né? Não tenha medo, né? Não tenha medo. Os que estão conosco são mais numerosos que eles. Então, olha para você ver a fé de Eliseu, né? O poder da fé de Eliseu, né? Um homem de Deus, um profeta Eliseu, ele disse, né, para o servo: não tenha medo, né? Quando eu disse lá em Isaías, se não falha a memória, 41, versículo 10, lá que fala assim: não temas, né? Eu te ajudo, eu te sustento, eu te fortaleço com a minha mão, a destra da minha mão, né? O Senhor está aí para te ajudar, para te proteger, para te guardar. O servo de Eliseu não conseguia entender isso, né? Ele estava com Eliseu ali, o grande profeta Eliseu, né? E o povo arameu estava perseguindo ali Eliseu para prendê-lo, né? Porque, na cidade do Sírio, né? Aí você entende aí a realidade dos fatos, segundo a Reis aí, o relato bíblico, né, na realidade, narra que Eliseu, no momento em que o profeta Eliseu, cercado pelos exércitos sírio, né, em Dotã, ora para que os olhos do servo sejam abertos. Ele ora para o servo, né? Ele ora para que os olhos do servo sejam abertos, né? E a palavra de Deus é bem clara, irmãos, né? Aquele que pede, recebe. Então ele recebeu, né? A oração que ele fez a Deus ali, ele orou, ele recebeu. Deus atendeu ele, né? Quantas vezes aí você faz a sua oração e às vezes não consegue entender por que Deus às vezes não atende a sua oração? E o relato ali diz assim, né, que Deus, então, o servo vê. Então, o monte cheio de cavalo, né? Cheio de cavalo ali, carruagem de fogo, né? Os exércitos celestial ali, protegendo, né? Protegeu ali
Eliseu e o servo, porque Deus ali estava com ele, né? Deus estava com ele, né? E quais são os principais pontos aí desse evento, né, bíblico que a palavra de Deus mostra, né? Em primeiro lugar foi o medo do servo, né? O servo teve medo quando viu cavalos, aí cavalaria chegando ali naquela cidade ali, ele ficou com medo, né? A Bíblia mostra com clareza, né? Quantas vezes está escrito essa palavra, não tenhas medo. E às vezes acontecem coisas na vida da gente que a gente não consegue entender, a gente tem medo, né? E é normal às vezes acontecer isso. Mas aquele que confia no Senhor não pode ter medo, né? Tem que depositar nossa confiança no Senhor. Então, os pontos principais do evento bíblico aí é que o medo do servo, né? O servo teve medo, o servo de Eliseu teve medo, né? E acordou cedo ali e viu aqueles cavalos cercados ali de soldados ali da Síria, né? Ele entrou em pânico. A palavra de Deus mostra que ele entrou em pânico, desespero, né? Quando viu que o povo ali, aquela multidão de cavalos ali chegando, né? Ele falou: nossa, o que vai ser, né? Vai ser a nossa morte, né? Mas aí a resposta, a palavra de Deus fala no ponto bíblico aí que a resposta de Eliseu tranquilizou, dizendo, né? Não temas, não tenha medo, né? Porque o que estão conosco é mais do que aqueles que estão conosco, aqueles que estão com eles, né? Por exemplo, quando Deus orou, aliás, quando Eliseu orou, né? Ele disse para que cegasse os olhos ali do pessoal dos amareus, né? Ele pediu para que cegasse, e cegou, né? Toda a oração que Eliseu fez ali na batalha ali, porque Deus era com ele, né? Mas o servo não conseguia entender. Aí a palavra de Deus fala assim que a resposta de Eliseu tranquilizou, dizendo: não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. A palavra de Deus é clara. Mais são os que estão conosco que estão com eles. Porque quem estava com Eliseu era o próprio Deus, né? Para protegê-lo, né? Porque a palavra de Deus fala lá, né, em Isaías, a explicação vem lá também, Isaías 59, versículo 1, que a mão do Senhor não está encolhida, né? Eu já tinha falado em outro livro, em outro vídeo, que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa te salvar, nem seus ouvidos agravados para que não possas ouvir as suas orações. O que aconteceu nesse episódio, nessa explicação de hoje? No livro de 2 Reis, no capítulo 6, ali, versículo 8 até 19. Ele diz claramente, quando o povo, amareus, né, levou a cavalarias para pegar, para prender Eliseu, o servo, madrugada, ele viu a cavalaria chegando ali no local, ele ficou com medo, ele teve medo. Em Isaías 41, versículo 10, lá se não falha a memória, fala assim: não temas, né? Eu te ajudo, te sustento, te fortaleço, né? Que é a minha destra da justiça. Então, quer dizer, o servo não entendia, né, o poder do nosso Senhor. Então, o ponto bíblico ali, é claro, irmão, que a visão ali espiritual, Deus atendeu a oração de Eliseu, né, permitindo que o servo viesse à proteção divina e um exército angelical, porque teve ali um exército angelical, né, muitos anjos ali para servir, né, a vontade de Deus, protegendo quem? Protegendo Eliseu e protegendo o servo de Eliseu, porque Deus era com ele, né, irmãos? Então o resultado de Eliseu, novamente, para que os sírios ficassem cegos, frustrando o ataque. Quer dizer, Eliseu pediu para que Deus, orou para Deus, pedindo para que cegasse ali os olhos, né, dos sírios, né, que estavam vindo para prender Eliseu, e foi atendido, né? Então, um tema bíblico aí que ilustra a proteção divina e a superioridade aí do exército celestial sobre qualquer ameaça terrena, irmãos. Porque se você entender a palavra do Senhor, ela é clara, é poderosa para você poder entender, né? Ela é fiel e é poderosa, né? Ali em Salmos, capítulo 9, versículo 10, né? Fala assim que o que conhecem o teu nome. Olha lá, a palavra de Deus fala em Salmos, capítulo 9, versículo 10. O que conhecem o teu nome, confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona aqueles que buscam, né? Jamais ia abandonar Eliseu, porque Eliseu era com Deus, né? Deus era com Eliseu, Eliseu era com Deus a todo momento, né? Em Salmos 40, versículo 4, que a palavra do Senhor diz, né, irmãos, meus amados, né? A palavra em Salmos 40, versículo 4, diz assim que como é feliz o homem, né? Como é feliz o homem que
põe a sua confiança no Senhor. Como é feliz o homem que põe a sua confiança no Senhor, né? Não vai atrás dos orgulhosos, né? Do que se afastam para seguir os deuses falsos, né? Quantas pessoas que deixam de seguir a Deus, o Deus poderoso, o Deus altíssimo, o nosso Senhor, para seguir a Nossa Senhora. Como eu tinha dito no vídeos anteriores aí, sobre as imagens, né? Tem muitas pessoas que não gostam de ouvir, né? Eu fui católico há 30 anos atrás, eu não entendia. Então tem muitas pessoas que depositavam confiança nas imagens. Eu era um deles, não nego, não tiro o meu da reta, muito pelo contrário. Foi que Deus me despertou. Deus abriu um leque aí espiritual sobre a minha vida, né? Abriu um leque espiritual sobre a minha vida aí, né? E quando eu comecei a examinar as escrituras, eu acabei, né, enxergando o que é de Deus e o que não é de Deus. O que pertence a Deus e o que pertence ao demônio. Então, irmãos, a proteção divina, né? A proteção divina é só o Senhor Jesus. A Bíblia fala lá, Salmos 40, versículo 4, ó, como é feliz o homem, né? A palavra de Deus é bem clara, como é feliz o homem que põe a sua confiança no Senhor, né? E afasta, que não vai atrás dos orgulhosos, né? Não vai atrás dos orgulhosos que afastam aí para seguir os deuses falsos, porque as pessoas estão indo atrás da nossa, né? A Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes, tantas nossas aí, né? E não tem poder nenhum, né? Pensam que ali vai encontrar as respostas, né? Mas não, em realidade não encontra. Porque a resposta vem do Senhor, que nem veio aqui nesse segundo livro de Reis, né? Capítulo 6 aí, versículo 8 ao 19, que fala Eliseu contra os arameus, né? Os sírios aí, que foi perseguir Eliseu e os servos de Eliseu naquela madrugada, que está escrito no versículo 15, ó. No dia seguinte, o ajudante do homem de Deus, né? Madrugou para sair e viu um exército contra cavalos e carros de guerra. Estava cercando a cidade. Quer dizer, ele viu, o servo viu, e ficou desesperado, vendo, né? Ficou com medo. E a palavra de Deus, ela dá confiança para nós. Quando você confia no Senhor, nada o acontece, né? A palavra de Deus, ele diz assim, ó, em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Vai marcando, viu, irmãos? Para você que está aí chegando agora, anota, conheça o canal, se inscreve no canal, dá um like no canal. É importante aí, né, levar a mensagem da palavra de Deus com a verdade, sem enganação, sem enrolação, sem cobrar algum custo, que nem muitos fazem para cobrar, para ouvir a palavra. Isso não existe, né? Muitas pessoas aí que cobram aí para pregar, uns cobram aí para cantar, outros é tanta cobrança, né? E a palavra de Deus não pode ser cobrada e nem em momento nenhum negociada, né? A palavra nos é de graça e de graça recebeste, irmãos. Fica claro isso. Em Provérbios 3, versículos 5 ao 6, né? Confia no Senhor de todo o teu coração. Confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie em seu próprio entendimento, né? Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos, né? E ele endireitará a tua vereda. Olha para você ver que lindo esse tema aí, ó, esse texto bíblico aí, em Provérbios, né? O grande livro de Provérbios aí, que Salomão escreveu. Provérbios 3, versículos 5 ao 6, diz, confie no Senhor, olha que benção, de todo o teu coração. Não é confiar na Senhora, é no Senhor, irmãos, tá? Porque ali, o servo estava com medo porque não tinha o entendimento da palavra de Deus. Eliseu o tranquilizou porque tinha confiança em quem? No Senhor, né? A palavra mostra que ele tinha confiança e deu o livramento. Deus deu o livramento para o servo de Eliseu, né? Porque Eliseu disse, o profeta Eliseu disse, né? Maior que está conosco do que eles que estão com eles. Maior que está conosco. Quem era o maior? Era Deus, né? Ali, os seus anjos protegendo ali Eliseu e protegendo ali o seu servo, né? Então, em Provérbios 3, versículos 5 ao 6, ele disse, né? Confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Nunca se apoie em seu próprio entendimento, né? Reconheça o Senhor, né? Em todos os teus caminhos e ele endireitará a tua vereda. Olha para você ver que lindo que é, irmãos. Se você que vai entender a palavra do Senhor, é maravilhoso para você entender a palavra. Porque com ela não tem curva, com ela é poderosa a palavra do Senhor.
né? Em Tiago 5, versículo 16, a palavra mostra com clareza: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, né? E orem uns aos outros para que os curados, a oração de um justo tem poderosa e eficaz. Então, se você orar, confessar seus pecados uns aos outros, fazer oração uns aos outros, a oração do justo é poderosa, é eficaz, né? O que aconteceu aqui? A explicação sobre o tema de Segunda Reis é que Eliseu orou, né? Orou, confessou com o Senhor, ele orou e buscou a Deus de todo o teu coração, e a oração de Eliseu chegou até Deus, né? Chegou e Deus atendeu, na mesma hora, né? Na mesma hora ali cegou. A palavra de Deus fala que cegou ali, ó. Aqui, ó. Se você entender a palavra, você vai entender aqui, ó. Que maravilha que é, ó. A palavra do Senhor, ó. Segunda Reis, capítulo 6, do versículo 18, ele diz assim: quando os arameus desceram contra Eliseu, Eliseu pediu a Deus: embaralhe a vista desse pessoal, deixa ele cego, né? Olha lá. Eliseu, ó. Segunda Reis, capítulo 6, versículo 18, quando os arameus desceram contra Eliseu, ele pediu a Deus. Ele pediu a Deus, né? E Deus atendeu. Embaralha a vista desse pessoal, quer dizer, cega a vista deles, né? Então, quer dizer, olha o poder, né? A fé de Eliseu, né? Tranquilizou aquele ajudante, aquele servo dele que servia a ele, né? Quando viu lá na madrugada a cavalaria chegando, a multidão chegando para pegar Eliseu, ele entrou em pânico, né? É isso que Satanás quer. É isso que Satanás quer, oprimir você, pôr medo em você. Às vezes você está com um tipo de problema, né, irmãos, amados e irmãs? Você está com um tipo de problema que você ainda não consegue entender, né? Não consegue achar solução. Assim, fala: nossa, meu Deus do céu, o que vai ser de mim? O que acontece? Que não consigo sair dessa situação. Porque você não está entendendo que é as coisas espirituais de Deus, né? Quando você deposita a sua confiança em Deus, faz oração, né? Entra em intimidade com o Senhor, ele com certeza ele vai atender você da melhor maneira possível, irmãos. Porque a palavra mostra, e a palavra dá garantia sobre o poder de Deus na sua vida. Por que na garantia? Porque lá em Isaías 59, versículo 1, fala que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa te salvar, nem seus ouvidos agravados para que não possa te ouvir as suas orações. Versículo 2, mas o que faz separação entre Deus e o homem? A Bíblia mostra lá em Isaías 59, versículo 2 também, fala que a separação é o quê? O medo, a iniquidade, né? O orgulho, às vezes ali, o ego, de achar que ele pode tudo aqui na terra, né? Nabucodonosor achou que podia tudo. Né? O rei Nabucodonosor, ele achou que ele tinha predominância em tudo aqui na terra. Mas quando ele conheceu ali o Deus poderoso de Sadraque, Mesaque e Abednego, aí sim ele reconheceu, aí sim ele se redimiu, né? Porque ele foi comer capim. Então aí que a pessoa que se achou que ele tinha no próprio entendimento dele, né? Ele achou que ele era o máximo aqui na terra e não era. Porque Deus usa até uma mula para falar com Balaão, né? Imagina aí o poder de Deus na sua vida, né? Como você pode duvidar do poder de Deus? Então as orações que você faz, irmãos, se você não duvidar, se você não pôr medo, né, que o Satanás ele está aí para roubar, matar e destruir, como disse aí, como eu disse para você no vídeo anterior. E 2 Coríntios 4, versículo 4, ele fala que o Deus, né, o Deus é Satanás, com a letra minúscula, que é o Deus desse século, veio para cegar a visão dos incrédulos, para que não resplandeça a verdadeira luz do santo evangelho, que é Cristo, né? 2 Coríntios 4, versículo 4, né, irmãos? Em Jeremias, né, que é o grande profeta Jeremias, a palavra fala que é o verdadeiro profeta chorão, né? Mas olha para você ver que Deus falou em Jeremias. Desculpa, irmãos. Um pouquinho meio gripado hoje. Em Jeremias, capítulo 33, versículo 3, Deus falando com Jeremias, né? Clama a mim, eu responder-te-ei, e anunciarei grandes e firmes coisas, as quais ainda não sabeis, né? Deus só pediu para Jeremias clamar a ele. Clama a mim, Jeremias 33, versículo 3, ele disse assim: clama a mim, eu responder-te-ei, e anunciarei grandes e firmes coisas, que as quais ainda não sabeis, né? Então Deus tem um plano para a vida de cada um, é só você não temer, não colocar dúvida, né? Porque Satanás ele quer colocar dúvida em você. Ele não quer deixar você enxergar as coisas que é de Deus.
A Bíblia fala assim, em Provérbios 4:1, filhinhos, guarde as minhas palavras, né? Em Provérbios 4:1 ele guarda as minhas palavras no teu coração. Quer dizer, você tem que não só examinar as escrituras e guardar aquilo que é de Deus, né? Quando eu citei lá a palavra do Senhor, que ela é poderosa, ela deixa bem claro em João, versículo 12, também está escrito, né, que o Senhor Jesus Cristo disse que eu sou a luz do mundo. Quem me segue jamais andará nas trevas, jamais terá a luz da vida. Jesus disse em João 8, versículo 12, né, que eu sou a luz do mundo, né, eu sou a luz do mundo, né, eu sou a luz do mundo, dizendo eu sou a luz do mundo. Quem me seguiu jamais andará nas trevas, sempre terá a luz da vida. Então, quer dizer, é a proteção, é a segurança, né? O amor do Senhor na sua vida, na minha vida, né, irmãos? Quando esse servo viu, né, a cavalaria chegando, entrou em pânico, porque ele não entendia nada das coisas de Deus, né? Quantas pessoas ele está na igreja há muitos anos e não consegue entender ainda a palavra de Deus, né? Porque às vezes ele aplaude, né? Ele ouve a palavra, né? É que nem a parábola do semeador, né, irmãos? Se você vê lá, acho que Mateus 13, se não fala a memória, ele falando sobre a parábola do semeador, né? Porque assim, muitos ouvem a palavra, né? Guardam, né? Mas depois acaba esquecendo, né? Consegue esquecer, tem momento que esquece. A palavra do Senhor, ela renova cada dia, irmãos e amados, irmãs. E assim, o poder da palavra, né? O poder do livramento que dá na minha vida, na sua vida, é só você crer, né? Depositar sua confiança no Senhor e não na Senhora, que muitos aí depositam a confiança na Senhora, né? Homenageia a Senhora, né? A Bíblia fala, né, em Isaías 45, versículo 20, que nada sabe o que carrega em procissão as imagens culturas, né? Nada sabe, porque eles estão carregando uma coisa de gesso que não tem poder nenhum e estão carregando uma coisa anatema para o Senhor, né? Uma maldição ali. Porque as pessoas hoje em dia não têm conhecimento, né? A Bíblia fala lá em João 8, versículo 32, conhecereis a verdade vos libertará, mas as pessoas não entendem qual é a verdade. A verdade é a palavra de Deus na minha vida, né? A cada dia, na sua vida a cada dia, né? Basta você querer aceitar o que é de Deus. Em João 8, versículo 47, como eu citei no vídeo anterior, quem é de Deus ouve minhas palavras. Vós que não escutais, porque não pertence a Deus. Por quê? Não quer saber das coisas de Deus, né? Jesus disse lá, né, que o Neo disse para vocês ontem, Mateus 10, versículo 32, ali fala, se confessares o meu nome diante dos homens, eu também confessarei diante do Pai que estás nos céus, mas se me negares meu nome diante dos homens, eu também negarei, quer dizer, ele vai negar, né? Por isso que devemos depositar nossa confiança no Senhor, né? Atos 16, versículo 31, Atos dos Apóstolos 16, versículo 31, lá fala, confia no Senhor, né? Que terá salvo tu e a tua casa, tu e a tua família, né? Confia no Senhor, né? Você tem que confiar, depositar a confiança sua no Senhor, não no seu próprio entendimento, né? Não temas, a palavra não temas está escrito várias vezes na Bíblia aí que eu citei, para você não ter medo, né? Não importa a sua circunstância, não importa a dificuldade que você esteja passando na sua vida, que todo mundo que eu falei tem problemas, mas bastamos aí a cada dia depositar nossa confiança no Senhor, para que sejamos agraciados pelo poder do Espírito Santo na sua vida, na minha vida, para que sejamos fortalecidos aí, né? E que Deus dá o livramento, né? Em todos os dias da nossa vida, né? A Bíblia fala, amados irmãos, em Amós 8, versículo 11, versículo 12, que eu cravei na memória, eis que virá um dia do Senhor, né, em que enviarei fome da terra. Não fome, né, de pão, né, nem fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Né, a importância de ouvir a palavra do Senhor. Aí andarão de mar a mar, do norte ao oriente, correndo, que esse povo correndo atrás da palavra do Senhor, mas não encontrarão. O versículo 12 diz assim, que o povo vai correr, vai chegar um tempo que a pessoa vai buscar a palavra e não vai encontrar. Por isso que é importante depositar uma confiança no Senhor, né? Por isso que é importante aí, meus amados irmãos e irmãs, você sempre agradecer tudo que Deus tem feito na sua vida, né? Agradece a dádiva, o fôlego da vida que Deus te dá,
né? É cada momento, é cada segundo da sua vida ali, é Deus que está com você. Se você não colocar dúvidas, se você não deixar o inimigo trabalhar na tua mente, te escravizar a sua vida, com certeza Deus te abençoa, vai te abençoar, vai te fazer prosperar, né? Vai comer o melhor dessa terra, né? Mas quando há dúvida, há medo, há insegurança, né? Quando há dúvida, há medo, né? E há insegurança da própria pessoa. Porque ele pede, 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 cansa de pedir, né? Que nem lá no livro, primeiro livro de Samuel, que a Ana pedia, 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 né? Para que ela pudesse ter um filho, né? A Eucana, né? A Ana Eucana lá, primeiro livro de Samuel, fala que ela queria ter filhos, né? Ela pedia, 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 mas ela murmurava, né? Ela colocava dúvidas no seu pensamento. Mas o dia que ela parou de colocar dúvida no seu pensamento, ela entendeu que a palavra do Senhor não é na dúvida. Aí Deus respondeu, né? Deus atendeu o seu pedido, né? É que nem eu disse lá em Isaías 59, versículo 1, fala que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa te salvar, e nem seus ouvidos, né, aqui, ó, do Senhor tapados, para que não possa ouvir as orações. Tá bom, irmãos? Então, o tema de hoje, segundo a Reis, do capítulo 6, ali, do versículo 6 ali, aliás, segundo a Reis, do capítulo 6, do versículo 8 até o 19, né, fala que ali o povo amareus, o povo arameus, perseguia ali, né, queria prender de todo custo ali o profeta Eliseu, né, e quando o seu servo viu a tropa chegando, né, os soldados assírios chegando, ficou muito com medo, ficou apavorado, né, porque falou, nossa, agora é minha morte, agora acabou nossas vidas, mas porque ele não entendia as coisas celestiais de Deus. Mas ele estava com um homem de Deus ali, ele estava com um homem que tinha muita fé em Deus, um homem que andava com Deus, né, um homem que pedia, na hora Deus atendia, porque é muita intimidade. Para você, às vezes, entender o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho simples do Senhor Jesus Cristo, basta você crer, não duvidar, basta você amar as coisas de Deus, amar a palavra do Senhor, né? Porque Jesus Cristo veio aqui ensinando, né, a mensagem, né, para o povo. O povo, a multidão seguiu, ou gostava, adorava servir ele. Mas para que se cumprisse as escrituras, né, quando ele foi pregado, quando ele foi entre ele lá e Barrabás, o próprio povo que recebeu ele, junto lá com os fariseus, né? Solte Barrabás e crucifique Jesus. Né? Quer dizer, mudaram de opiniões. Irmãos amados, irmãs, não temas da palavra, né? Não tema, não tenha medo, né? E não importa a circunstância que aconteça na sua vida, Deus está sempre olhando por você. Basta você buscar de todo o teu coração, né? Basta você amar de todo o teu coração. O Senhor Jesus disse, eu sou a luz do mundo, né? Em João 8, versículo 12, eu sou a luz do mundo, né? Olha para você ver que lindo. Quem me seguiu jamais andará nas trevas. Quem me seguiu, né? Tem que seguir Jesus, tem que seguir a palavra. É importante a palavra de Deus na minha vida, na sua vida, né? Ninguém é melhor que ninguém, nem pelo... Ó, para você entender o santo evangelho de Deus, a essência do evangelho do Senhor, a palavra ela se renova a cada dia, irmãos. Então, venha buscar a palavra, leia a Bíblia, tá? Para um pouco daquilo que você faz no mundo, procura as obras de Deus, procura ter um entendimento, uma intimidade com Deus, né? Só gratidão a Deus de tudo que Ele faz. Se você levanta cedo, abre teus olhos, porque é permissão do Senhor Jesus Cristo na sua vida, né? Se você está numa posição aí que às vezes você vai para o trabalho, né? E às vezes você chega de noite, Deus te deu o livramento se você chegou na sua casa, são e salvo. Então agradeça, né? Agradeça por ter chegado do seu trabalho na sua casa, são e salvo, porque Deus te deu proteção no caminho, né? Agradeça a Deus pelo ar que você respira, porque é Ele que dá o fôlego da vida,
Não é Nossa Senhora, não é Nossa Senhora de Fátima, não é Nossa Senhora de Lourdes, viu? Não é. A salva de palmas que nós devemos dar é somente ao Senhor Jesus. As pessoas estão cegas aí, né? Infelizmente aí, eu falei aquele dia, mas é Apocalipse, capítulo 18, né? Versículo 2 ao 4 ali, que fala assim, sai dela, povo meu, né? Que é sai dela, porque ali Roma vai cair, né? A grande Babilônia ali, a morada dos demônios, que eu tinha citado no vídeo anterior, que fala que Babilônia vai cair. Vai acontecer isso, irmãos, né? Por incrível que pareça, o sangue dos martírios, lá que seguiam os verdadeiros cristãos ali que seguiam a Cristo, foram perseguidos pelo Império Romano, né? Roma vai pagar um preço tremendo. A palavra de Deus é claríssima em Apocalipse. Qual é a única cidade na Bíblia que mostra que está sobre 7 colunas ali, né? Sobre os 7 montes? Qual a única no mundo que tem? É Roma. Né? A mulher que está sentada, né? A igreja, fala tudo ali em enigma, mas se a pessoa tem um entendimento espiritual, vai entender que Roma, que o Império Romano, ali, por ter enganado milhões de pessoas, por ter assassinado mais de 100 milhões de pessoas, né? Matou mais de 100 milhões de pessoas, irmãos. Isso é relato correto. O sangue dos martírios está na Bíblia, está lá em Apocalipse, se não falha a memória, capítulo 17 ali, se não falha muita memória. O sangue dos cristãos que seguiam a Cristo morreram decapitados, né? Foram mortos por guilhotina, por máquinas ali, por guilhotina do Império Romano, foram colocados ali no centro de Roma ali, né? Para que o povo servia de plateia para ver os cristãos, os verdadeiros cristãos, sendo destroçados por os leões, né? Abria ali as comportas, os leões vinham, mordia as crianças, matava as crianças, matava ali o povo que seguia Cristo. Né? E vai acontecer novamente, viu, irmãos? Um alerta para você que está vendo o canal, chegando agora, vai acontecer em Apocalipse, tá? Apocalipse também está mostrando muita coisa aí, vai chegar muita coisa nova no meu vídeo aí em Apocalipse, que fala que vai chegar o anticristo já, para que você o adore, né? Você o adore a imagem dele, né? Vai fazer igual fez lá no livro de Daniel, né, capítulo 3, que fala que a imagem que estava na cidade de Honduras, né? Que levantou uma imagem grande, né? Do rei Nabucodonosor, né? Vai ser parecido com aquilo lá. E aquele que não tiver a marca da besta, né? Vai ser degolado, vai ser decapitado, né? Não aceitar aí a marca da besta, né? Vai acontecer muito isso em Apocalipse também. Então, é bom ter o conhecimento, irmãos. É bom saber a palavra verdade de Deus, porque é as coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia. E se a gente depositar a nossa confiança no Senhor, né, não temas, não importa a circunstância. Muitas pessoas lá em Roma, né, que seguia Cristo, morreu, né, por amor a Cristo. Né? Os apóstolos morreram por amor a Cristo. Né? O sangue dos martírios está lá em Roma. E vai ter um preço grande, porque quando Jesus pisar no Monte das Oliveiras, né, o Filho do Homem pisar no Monte das Oliveiras, muita coisa vai acontecer. Né? E o anticristo está aí para enganar. Satanás está aí para enganar todos. Né? Para que coloca, né, a marca da besta. Né? Fazer um sinal na testa, né, ou na mão direita. Quer dizer, a palavra de Deus tem muito aí a conhecer. Para quem quer conhecer o canal, seja muito bem-vindo. Dá um like para quem gostou da mensagem de hoje. O tema de hoje foi o poder de Deus e o livramento do servo de Eliseu. Né? Você vê o poder de Deus na vida, né, de Eliseu, porque deu livramento ali através das orações de Eliseu, do profeta Eliseu. A Bíblia fala lá em Apocalipse 3, versículo 20, eis que estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz, entrarei e cearei com ele comigo. Quer dizer, aquele que pede, recebe. Mateus 7, versículo 1. Aquele que pede, recebe. Né? Se você pediu e tem intimidade com Deus, ele vai atender as suas orações. Não importa o tempo, né? Porque a palavra de Deus diz claro em Eclesiastes 3 que é um tempo para todas as coisas do mundo. Né? Há um tempo de Deus na nossa vida que ele pode mudar a sua vida a qualquer momento. Se você não duvidar, não colocar dúvida, porque o que faz separação de Deus e o homem
que está escrito em Isaías 59, versículo 2, irmãos, meus amados irmãos. Isaías 59, versículo 2 fala que o que faz separação de Deus do homem é a dúvida, é o medo, é a iniquidade, né, é o orgulho, é o ego, né, a soberba, né? Deus não agrada dessas coisas. Então, eu peço aí que para que você gostou do canal, continua vendo o canal, dá um like, compartilha meu canal com outras pessoas, pede para dar um like também, caso você gostou do canal, da mensagem do canal, né? É com amor e carinho para todos vocês aí, meus amados amigos, irmãos, irmãs, que a palavra do Senhor esteja na tua vida. Vamos fechar os nossos olhos agora e fazer uma oração para você, para que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, tá bom? Seja muito bem-vindo aí ao canal, @Ricardo Marcondes, 1979, tá? Seja bem-vindo. Quem quiser se inscrever, seja bem-vindo também. Deus, amado Pai, pelas tuas mãos poderosas, eu clamo o teu santo nome, Senhor. Para que tu venha nessa tarde maravilhosa, né? Para que tu venha abençoar não só a minha vida, né? Não só a minha vida, Senhor, mas a vida daqueles que assistem o canal, daquelas pessoas aí que estão próximas aí, ao redor de nós. Abençoa a minha vida, abençoa a família daqueles que estão aí assistindo o canal. Dê o entendimento da palavra, derrama sabedoria para aqueles que buscam, Senhor, a tua palavra. Fortalece, Senhor, com o teu Espírito Santo. Dá o clareamento, meu Deus, para que enxergam as coisas de Deus, que afasta do mal, para que as tuas mãos poderosas, Senhor, venham se manifestar na vida de cada um de nós. Porque a tua palavra tem poder. Nós devemos confiar somente no Senhor, não em outros deuses, não na Senhora, mas sim no Senhor, porque o Senhor é poderoso para dar o livramento para nossas vidas. Pai Celestial, eu agradeço desde o momento que nasci, somente gratidão, desde o meu nascimento até nos dias de hoje, pela saúde, pelo amor que o Senhor tem na minha vida e na vida dos irmãos que estão assistindo. Que a tua palavra chega, né, a cada dia, para cada um de nós ser abençoado pelo poder de Deus. Assim seja. Amém.